Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Temos aqui o Tribuna Livre na nossa bancada para falar sobre um tema importante para Curitiba. Dessa vez estamos aqui com a vereadora Georgia Prates, seus convidados, Rogério Galindo e a professora Meg Hayara. Vou chamar a vinheta, logo depois da vinheta a gente começa esse bate-papo importante sobre fake news. Bom, vamos falar sobre fake news, é o tema que a vereadora Georgia Prates traz aqui para a gente debater no CMC Podcasts. Vereadora, obrigado pela sua presença, bacana trazer esse tema tão importante nos últimos anos para a política brasileira, para a cidadania brasileira, enfim, esse tema de fake news. Bom, primeiro, cumprimentar a todos que estão aqui, a todas, todos e todas também que estão nos ouvindo e agradecer de novo esse momento, né, tão especial da Câmara para a gente poder tratar de temas importantes até para a questão de como a gente caminha na sociedade, como o que a gente precisa pensar sobre esse momento importante também, esse ano que é um ano político também. Legal, vereadora, você trouxe aqui dois convidados especialistas para falar disso. Eu vou começar apresentando a pessoa que está aqui à minha direita, a professora Meg Hayara. Meg, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Tá, boa tarde a todas e todos. Gente, não se assustem que essa voz é uma travesti que está falando, né? É uma pessoa do gênero feminino. Meg, vou fazer um pequeno resumo aqui que a vereadora passou, né, de você, uma travesti preta, doutora e mestre em educação pela Federal do Paraná, especialista em história e cultura africana, afro-brasileira, educação e ações afirmativas no Brasil. Né? Então, vamos ver a sua visão aqui de professora quanto a isso. E também temos aqui o jornalista Rogério Galindo, né, conhecido jornalista, premiado. Rogério Galindo, bem-vindo aqui pela bancada aqui no CMC Podcasts. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite da vereadora. É sempre bom a gente estar discutindo esses temas. Legal. No jornalismo, né, acho que é um tema super importante, fake news, aborda diretamente a questão de comunicação. Vou começar perguntando para a vereadora, né? Vereadora, por que esse tema é tão importante? Você traz esse tema para a gente debater aqui, conversar, né? E depois vamos ver ali as suas propostas quanto a isso, como a senhora, né, age contra as fake news aqui na Câmara de Curitiba. É uma pergunta a mais importante, eu acho que até para a gente nortear esse debate aqui, mas eu acho que a gente tem muitas questões, né, para falar sobre. Acho que a maior importância é o fato de que há anos, né, esses últimos anos aqui, a gente tem visto que houve uma polarização total, né, das questões que passam para a sociedade, que permeiam, né, esse espaço de vivência mesmo nossa na sociedade. E aí, então, a gente tem a fake news como também um projeto político, um projeto de vida, projeto de destruição de vidas também. E aí a gente tem que se preocupar, porque a gente não consegue caminhar junto, né, na sociedade quando a gente não tem essas verdades postas ali. E a gente tem, né, essa ampliação que houve por parte ali da internet e tudo mais, e essa disseminação de informações, e que acaba fazendo com que o conhecimento e informação realistas acabam se perdendo nesse meio das fake news. E as pessoas estão se usando disso, né, se aproveitando disso para fazer coisas que não beneficiam a sociedade, mas somente, né, alguns poucos ali. Então a gente tem que se preocupar muito com esse debate, acho que é um debate importantíssimo para a sociedade, até para a gente entender os projetos que estão postos e que ele, na verdade, não é para alguns, né? No todo ele vai acabar, em algum momento, esbarrando em todo mundo. Então a gente tem que falar sobre isso. Sim, até vou perguntar primeiro aqui para a professora Meg, que trabalha com essa questão de história e cultura africana, que esse termo fake news, ele é recente até, né? Nos últimos anos, acho que com o advento da tecnologia, esse termo ficou mais presente na vida de todos nós. Mas há muito tempo, né, a comunidade afro-brasileira reclama sobre o silenciamento, sobre a importância do negro na história do Brasil, sobre na formação do Brasil, ou quando ele é colocado, é distorcido, enfim. Isso também seria fake news hoje? Só não tinha esse termo para falar sobre isso, professora? Então, para mim só faltava um conceito, né? Porque, na verdade, a história da população negra, não só no Brasil, mas todos os países atravessados pelo processo da diáspora, né, forçada pela escravização, ela é constituída dessa forma, né? Porque não é uma história a respeito da população negra, é uma história contada por quem escravizava, né, a partir de interesses muito específicos, né? Então, era fundamental reduzir a população negra a uma condição de objeto, né? Então, não é de hoje, né? Então, eu sempre penso que o Brasil ele é um país construído a partir da fake news, né, com narrativas muito distorcidas da população negra, da população indígena, da população LGBT, né? E também, em muitos momentos, aquilo que hoje a gente chama de ciência também foi usado para produzir essas narrativas, né? Então, quando a gente pensa nas teorias
racista do César Lombroso, né, que ainda está em operação nas ações policiais, né, que trata a população negra como potencialmente perigosa, tem a ver com essa questão que hoje a gente chama de fake news, né? Então, são distorções, né, de fatos, de uma história a partir de um interesse muito pontual, né? Então, essas hierarquias que a gente tem de raça ainda hoje, de gênero, identidade de gênero no Brasil, tem relação com esse processo de formação do nosso país e que hoje a gente chama de fake news, né, justamente por conta dessa questão de querer manter o poder concentrado na mão de um determinado grupo, né? Então, isso, como a vereadora Georgia falou, né, a fake news vai operar numa lógica de beneficiar um determinado grupo, né, e tentar degradar, destruir, né, e prejudicar outro grupo de pessoas. E é isso que a gente identifica na história do país. Nós temos isso, como a professora colocou, Rogério, na história do país. Lidar com o jornalismo, com essa realidade e agora com essa capacidade, né, que a tecnologia permite essas ações maliciosas com informação, que é realmente, né, o foco, o cerne do trabalho do jornalista. Como trabalhar com jornalismo no atual momento e diante de a capacidade de fake news ser tão grande, conseguir reverter isso e fazer um trabalho sério, Rogério? Olha, essa é a pergunta de não só $1 milhão, né? Ela vale $1 bilhão, sei lá, porque tá todo mundo tentando descobrir isso, né? Porque o grande problema, como a professora disse, né, nenhum período histórico, nenhuma pessoa tem o monopólio da mentira, né? Sempre existiu mentiras. Se você pegar na política, por exemplo, né, você vê, sei lá, nas campanhas do Napoleão, era engraçado, né, que ele ia... Uma boa parte da fama dele se deve ao fato de que ele era um bom publicitário, né? Uhum. Então, ele ia lá e, vamos supor que tinha morrido 1.000 franceses na batalha, na versão que chegava em Paris tinham morrido 10, né? E do inimigo tinham morrido 50, e na versão que chegava nos cartazes que eles espalhavam por Paris tinham morrido 5.000. Então, ele era muito melhor, na verdade, na divulgação dos fatos do que como general propriamente, né? Então, ele se beneficiou muito disso e todos os outros, né? Você vê na Segunda Guerra Mundial o tanto de mentira que se espalharam sobre os judeus, enfim, né? O que é perigoso hoje, mais perigoso do que em todos esses momentos, é como você disse, são as ferramentas que permitem que isso se espalhe de uma maneira muito mais virulenta, né? Aliás, a comparação com o vírus não é ruim mesmo, né? Porque isso se dissemina a partir do momento que as pessoas vão replicando umas para as outras, né? Contamina um e aquela pessoa vai contaminando os outros, principalmente nesses mecanismos de mensagem, né? O WhatsApp, que é o mais famoso, o Telegram, etc., né? Porque nos outros mecanismos, por exemplo, assim, mesmo nas redes sociais e nos jornais, lógico, né? Você tem que se identificar para falar, né? Agora, no WhatsApp, não. Aquela mensagem surge de um lugar que você não consegue identificar de onde foi. Exato. E daí ela vai se disseminando e ninguém mais sabe de onde aquilo veio. Então, por exemplo, né, em 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, a Patrícia Melo Campos, que é uma grande repórter, provou que houve o disparo em massa de mensagens cheias de mentiras, né, para ajudar a elegê-lo. Só que ela conseguiu chegar em quem pagou, mas você não consegue ver o conteúdo das mensagens. Porque nem as empresas que vendiam o mailing, elas não conseguem... aquilo é criptografado, né? Então, elas entregam o mailing e não sabem o que tem lá dentro. É um pacote fechado. Então, isso é o grande mal, assim, é o grande problema. E a justiça, inclusive, está tendo dificuldade de conseguir que essas empresas, a Meta, no caso, né, que é a dona do WhatsApp, revele as mensagens das pessoas, porque também tem a confidencialidade. Então, a mentira sempre foi um problema, mas com os mecanismos que a gente tem hoje, chegou num ponto que isso é capaz de destruir uma democracia, como a gente já viu acontecer, né? Sim, acho que até o Rogério colocou ali a questão, né, do WhatsApp, esse disparo, como cobrar essa empresa, né? Essa empresa que às vezes nem tem sede no Brasil, a maioria delas. O Telegram não tinha, né, nem ninguém para ser notificado. Para ser notificado, né? E até a questão de como é que o poder público atua quanto a essas grandes redes, né? Até o próprio Estados Unidos, digamos assim, né, tem uma certa dificuldade de conseguir controlar isso. Eu estou escutando um podcast do The New York Times, até escutando para esse debate aqui, me preparando, que é The Rabbit Hole, né? A toca do coelho. Então, eles começam a entender qual que é a influência que isso dá na vida real. Porque às vezes as pessoas, mas só viu na internet e tal, porque as pessoas passam a não saber mais se aquilo é vida real ou internet, e isso se materializa, né, em ações como a gente vê de
preconceito, racismo. A vacinação, né? A vacina que 11% da população brasileira acredita que a vacina contra a Covid era para implantar um chip nas pessoas, sabe? Então... E não era? Tinha aquela questão que essa rede 5G que causa o coronavírus, que é um projeto chinês, ou que diversas fake mas news lembra quanto a quando isso. começou a vacina da gripe, não sei, 20, 30 anos atrás, tinha uma história que era para matar velhinho. Só que a diferença de hoje é que justamente essa disseminação dessa mentira que causa autismo, que é para implantar chip, que é um projeto chinês, isso corre de uma maneira absurda, assim, não é mais só antes era no boca a boca ali e tal, abafado. A minha tia falava para vizinha e tal, mas hoje não, assim, é uma coisa que se dissemina assim, e o mais perigoso, acho, é porque não é uma coisa orgânica, as pessoas estão fazendo porque querem, tem alguém por trás disso, tem alguém financiando isso, tem alguém estimulando isso, e essas pessoas, é como a vereadora disse, né, elas têm um projeto, elas têm um projeto de poder, eu tenho um projeto de como utilizar isso para beneficiar, como a professora disse também, né? Um grupo pequeno que está tentando manipular a sociedade para chegar num lugar. E às vezes eles chegam, como aconteceu em 2018, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Com o Trump, por exemplo. E acho também que uma das coisas que mais assusta é o fato de que as pessoas elas realmente conseguem pensar que elas estão informadas, né? Que aquilo é informação real. E que os outros é que são loucos e não acreditaram. Exatamente. Que os outros estão desinformados, são burros ou não pertencem a um grupo tal ou X, enfim. E essa separação que ocorre a partir disso, né? De uma desinformação, que as pessoas acham que estão informadas, né? E como esses grupos se prevalecem, se beneficiam disso, assim. Não, e assim, Jorge, eu acho que e é uma testagem também, né? Porque se a pessoa acredita que a vacina ela é para implantar chip, a narrativa que esse sujeito vai produzir direcionada para esse grupo, também ele vai conseguir o resultado que ele quer, né? Porque ele consegue manipular a pessoa, porque se ela tem esse nível de... se ela acredita nessas coisas que, teoricamente, para nós é absurdo, né? Ela pode acreditar em outros factoides, né? Em outras narrativas que vai beneficiar essa pessoa. E durante a eleição, isso é muito perigoso, né? Porque eu acho que, para mim, é sempre uma testagem, né? Então, e se está dando resultado, então eu posso agora adotar uma outra narrativa que vai me beneficiar ou beneficiar também o grupo do qual eu pertenço, né? A partir dessa resposta, né, que eu obtive nesse momento. E é um benefício para alguns, né? Mas para os outros eles também acham que eles estão ganhando alguma coisa com aquilo, né? E é impressionante o mecanismo que eles usam para esse convencimento, para esse achar que está informado. Isso é muito perigoso. E a Meg traz uma questão muito importante, que é nesse aspecto político, né? Como isso é prejudicial. A gente teve aqui algumas votações até, e como distorce, né, o conteúdo das coisas. Tivemos aqui na casa, por exemplo, algumas votações de alguns projetos que têm extrema importância, quando debatido, trazido, né, assim, com toda a veemência e verdade que ele traz, mas não, as entradas, né, que se colocam, as falas que trazem, por exemplo, a gente teve um momento aqui que nós tínhamos um projeto de lei que era para cotas, né, de pessoas trans, e esse projeto ele não conseguiu nem chegar a ser debatido. Concursos públicos da prefeitura, né? Isso, exato. Ele não passou nem ele foi considerado inconstitucional, gente. Isso é absurdo, assim, sabe? Porque e os argumentos que foram utilizados, né, que eu acompanhei somente um dos debates, né, por conta da demanda que eu tenho na universidade, enfim, né? Mas assim, é extremamente preocupante que as pessoas que estão fazendo aquela afirmativa são representantes da população, né? São vereadoras, vereadores, e que vão defender uma posição que não faz nenhuma relação com o que é real, né? Que quando a gente fala de políticas afirmativas, nós estamos falando de um projeto de inserção de pessoas que são historicamente marginalizadas. Em nenhum momento nós estamos falando em privilégio ou benefício, né? E a narrativa que permeou todo esse impedimento de que o projeto fosse votado, né, foi totalmente pautado em narrativas fantasiosas, né, e com o apoio de determinados grupos que também estavam presentes ali no debate, que acreditam realmente que nós, pessoas trans, pessoas LGBTs, temos um projeto de dominação, né, que a gente tem poderes assim de doutrinação, sabe, que a nossa presença ela é contaminadora, que é o dispositivo imunológico, né, gente, agora não lembro o nome do um filósofo chinês, né, que ele vai dizendo como que o contato com determinados grupos de pessoas é tratado como potencialmente perigoso por conta daquilo que isso representa em termos de convencimento, né, de contágio mesmo, e é isso que essas pessoas estão fazendo, acionando o dispositivo imunológico para que a gente continue do lado de fora.
E é muito impressionante, a Meg, desculpa, ela falou dos argumentos que foram usados, né? Você sentar num bar e trocar aquela conversa que teve aqui na casa é uma coisa. Mas você ser um representante do povo, pensar que você tem que ter um projeto para a sociedade e tratar as coisas dessa maneira, trazendo frases mentirosas, enfim, acusações inventadas, né, por determinados grupos, é muito assustador, porque aí você acaba não exercendo um trabalho que tem que ser um trabalho, né, realista em relação à população, às demandas da população. E isso é um todo, né, assim, tanto na questão da cota trans, como também na questão do hip hop. E quando traz esse assunto do que eles chamam minorias, aí piora, né? Sempre vem uma frase ou outra. E às vezes basta isso, não uma frase para destruir todo um debate, assim. Mas essa questão dos trans, né, assim, das trans foi, acho que o exemplo maior justamente no legislativo maiores, né? foi o do Nicolas Ferreira, Isso, né, na Câmara. também, ou seja, exatamente. também não é um monopólio aqui de Curitiba, né? Não, Isso é não uma é. coisa que o cara chega lá na Câmara dos Deputados, o órgão, né, mais importante do legislativo brasileiro, com a peruca e diz que agora ele é deputada Nicole porque ele acordou. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? E assim, Isso tinha que ser, inclusive eu acho que isso tinha que ser punido no Conselho de Ética, né? Não tem... Não, porque assim, Galindo, que vidas que importam, né? Que vidas que essas pessoas estão defendendo. E dentro desse debate das cotas trans aqui na Câmara, né, qual que é o conceito de democracia que essas pessoas acionam? Né? Porque a democracia para eles é um grupinho fechado. Né? Então, as pessoas que pensam como eu, as pessoas que compactuam das minhas posições, elas têm o direito de acessar esses lugares. As pessoas que têm uma outra posição, elas precisam ser eliminadas de uma forma muito violenta. Né? Porque não existe nenhuma política pública, né, aqui de Curitiba e também no país. E acho até que não é concordando com a sua frase anterior, né? Às vezes não é que elas têm que ser eliminadas, elas têm que ser mantidas fora, né? Sim. Elas têm que ser mantidas na exclusão que sempre foi o lugar delas, né? E... Não deixar que elas entrem na festa, né? Que elas participem da democracia. E a contradição, né, dessas narrativas, né? Porque nós, teoricamente, seríamos pessoas imorais, né? Mas se a gente está nua na esquina, né, como um pedaço de carne sendo comercializado, está tudo bem, né? Então, esse mesmo sujeito que não quer que a gente acesse um mercado formal de trabalho também vai manter a prostituição em funcionamento, né? Ou seja, existe uma hipocrisia aí, sim, né? Porque quando a gente vai nominar, né, algumas pessoas que a gente conhece, que são clientes assíduos, né, desses espaços, né, porque eu sempre falo que a prostituição no Brasil, e aqui sem nenhuma postura moralista, ela é mantida por homens cis, héteros, casados, né, inclusive a prostituição masculina, né, porque... E aí a gente precisa... E aí só que a narrativa que circula nos espaços de poder é outra, né? É um discurso também mentiroso, é um discurso moralista que eu estou condenando, eu condeno, mas eu quero que essa população de travestis e transexuais continue oferecendo esse serviço do qual eu me beneficio, né? Que é o serviço da prostituição. Mais longe da Câmara, longe da Assembleia. Sim, bem isso. E aí eu acho que desculpa, mas eu acho que deve ser desesperador para vocês e que é desesperador para os jornalistas também, é esse discurso da liberdade de expressão, né? Que tudo pode ser limite, dito, né? Eu vou complementar isso, né? Galindo, quero fazer essa e pergunta que eu já aqui. vi ser usado aqui por vereadores de uma maneira absolutamente espúria. Sim, né? porque essa questão da liberdade de expressão e essa capacidade de informação que a tecnologia permite, a gente sai de uma sociedade com pouca informação para informação em excesso. Sim. E a gente acaba enfrentando agora problemas que a gente não estava preparado para quando era pouca informação. A pessoa está lá, não sabe, né, debater, tem algum certo preconceito porque ela é mal informada. Agora ela é super informada. Então, e continua sendo mal informada. Né? Até ontem a nossa diretora Patrícia conversou com o Marcelo Senise, ele vai, né, um dos líderes do um Congresso de Comunicação Política Institucional, e vai lidar justamente com essas questões, né, de fake news, a inteligência artificial, que ela é só uma ferramenta no fim das contas. Ela tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos que a gente está destacando mais aqui agora. A gente acaba criando bolhas, né? Então, a gente livros de história do Brasil, de política, isso posso falar mais ou menos bem, que eu li alguns 30, 40, 50 livros sobre isso. A gente, nessa sociedade assim, de pouca informação, assim, que era aquele tradicional, rádio, TV, jornal impresso e tal, a gente está migrando para uma política mais, não digo central, de conciliação,
né, de compromisso. Ó, cede ali, daqui, vamos abrir espaço, né, para mulheres, pessoas negras, trans e tal. Quando começa a ter essa avalanche de informação, essas bolhas começam a se formar. Isso fica mais difícil de trabalhar com política, assim? Eu imagino que com sim. essa avalanche de informação e essa sociedade polarizada, no fim das contas, né? Eu acho que até vai um pouco além também, assim, a gente tem também o momento do instantâneo, né? As pessoas, elas estão com pouco tempo para ver rede, ver internet e tudo mais, e até mesmo para buscar informações, né? E esses grupos se aproveitam disso também, né? E acabam projetando coisas, como a Meg colocou aqui agora, que tem até um pouco mais, Meg, que eu acho de maldade aí nessa questão, que não é só apartar ou deixar, mas também esse lugar, né, de você ter o seu retorno, né? Então, assim, muitas vezes você vê, por exemplo, assim, na Câmara está acontecendo um debate importantíssimo de um projeto importante para a sociedade, né? Mas você vê sempre alguém fazendo a sua live, fazendo, né, o seu discurso vazio, enfim. E aí você percebe que esse avalanche de informações também vem dali. Então, ao invés de você levar para um assunto que é sério, você está numa casa, né, que representa a população, você está ali num espaço parlamentar para decidir questões para a sociedade. Então, quando você traz esse lugar, né, do vazio, do oco e da mentira para dentro, muitas vezes, você acaba fazendo com que toda aquela questão e até o seu próprio trabalho seja desqualificado, né? Mas aí vem esse avalanche que você fala. Você está tendo um debate, vem outras informações com frases feitas, né? Os vídeos que sobem muito rápido, informações para todo lado, as pessoas compartilhando também, e aí acaba que o central mesmo, a realidade, se perde nesse meio. Mas é um lugar que as pessoas não sentem que quem ganha, a única pessoa que ganha com isso é quem começou isso aqui. Não, e assim, Jorge, e essa coisa dessa avalanche também, e essas bolhas, né, que também a gente vai identificando, né, mas ainda que tenha essa quantidade excessiva de informação, existe aí uma postura um tanto quanto muito preocupante, porque a pessoa ela simplesmente ela não sai da superfície, né? Ela não se vê na obrigação de se aprofundar naquilo que está sendo discutido, né? Porque enquanto professora, enquanto pesquisadora, isso para a gente não vale, né? Porque ainda que a ciência ela tenha sido utilizada para produzir essas desigualdades, essas violências, enfim, né? Hoje a gente faz uma contranarrativa, a gente tenta recuperar conceitos que foram criados e heteroatribuídos a nós, para a gente dar uma outra possibilidade de conversa. E quando essas pessoas elas se contentam somente com essa narrativa vazia, sabe, superficial, e utiliza disso como uma ferramenta, aí tem uma questão, tem um desvio de caráter aí que precisa ser denunciado, né? Porque desvio de caráter é a melhor expressão possível. É muito grave essa situação. É sobre isso mesmo, né? Você é o seu caráter mesmo fazer isso, porque na verdade você está enganando pessoas, você está ludibriando mentes em favor e você sabe que está fazendo isso, exatamente. Né? Porque a pessoa fazer isso sem querer, ela é vítima, mas a pessoa que faz isso com um propósito, aí é outra coisa bem diferente e está no Código Penal. Não, e eu acho que é aí que é o cerne da questão. São essas pessoas, né, que produzem essas fake news de forma deliberada e com a intenção muito bem construída, consolidada. Ela sabe o que ela quer. Né? Porque aquela pessoa que lá na ponta, que acredita que a vacina vai colocar nela um chip, né? Ela é uma pessoa que está sendo manipulada. O problema não é o velhinho lá que recebeu e que não sabe discernir as coisas. O problema é o cara que começou, olha, né? Olha o preconceito com os velhinhos. Não, mas é verdade, né? A gente sabe, né, que os idosos estão muito mais expostos a isso, né? Até por não conhecerem os mecanismos. Não, aí não é uma questão de etarismo, é uma questão de acesso à educação, né? De qualidade, né? Porque a gente vai encontrando pessoas muito jovens que também reproduzem isso. E aí, de novo, vou trazer para o meu espaço, né, de formação, que é a questão da educação, e também muitos docentes, né, muitos professores e professoras que jornalistas também, né, que reproduzem essa narrativa. E veja, isso é muito perigoso, porque quando a gente fala, por exemplo, assim, de questões que estão acontecendo na sociedade, que a gente precisa melhorar, a gente está falando, por exemplo, um projeto de lei, Galindo, que nós tivemos aqui, que era para empoderamento mesmo de meninas e mulheres, né, para que a gente pudesse fazer com que elas consigam, né, dizer não, identificar violências, etc. E o debate ele nem chegou a existir, porque vieram com algumas falas mentirosas sobre o projeto, né, colocando questão de identidade de gênero, o que nem estava. Se fosse para debatermos isso, tudo bem, mas não estava ali, né? E aí apresentaram isso para desqualificar completamente o projeto, desqualificar completamente o debate, assim, da maneira, né, violenta como eles fazem, porque também é violenta a postura, né, que é uma forma de silenciar. E aí você fala, caramba, enquanto a gente está aqui tentando explicar um projeto que ele é importante para, né, mulheres, meninas terem um pouco de segurança, porque também não resolve, a gente precisa pensar em muito mais questões aí para resolver,
a gente não conseguiu debater nada, o projeto foi, né, adiado para 64 sessões, e aí você olha e fala, caramba... 64 sessões é um ano, né? Foi um ano, praticamente. E aí você olha e fala, caramba, assim, na sociedade essa problemática vai continuar, né? Nós estamos aqui realmente preocupados em resolver questões, resolver situações de maneira realista. Aquela história do hip hop foi mais ou menos isso também, né? O hip hop é coisa de bandido, hip hop é coisa Exatamente. de... E com uma frase mata tudo, né? Hip hop é coisa de bandido. Como assim? Nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de várias questões, até de vidas que são salvas na periferia, e uma frase destrói tudo, distorce tudo. Sim. E aí a violência com que age é também... impossível discutir assim, né? Mas é assim, Galindo, se o hip hop tivesse sido apropriado pela branquitude, como aconteceu com o axé, exatamente, era outra coisa, né? Porque assim, o axé debate. music nasce num lugar, aí a branquitude se apropria dele, dá uma outra dimensão e tá valendo, né? Porque assim, não é somente uma questão cultural, tem uma questão racial aí envolvida, sim, de uma forma muito violenta. E aí você vê assim, é o que vocês falaram agora há pouco, a questão da ética, onde é que está? Né? E quem é que controla isso aqui? Não vê que está vendo, né, até mesmo em muitas falas um crime racial, por exemplo, né? Não vê que a questão não pode andar numa casa de leis dessa maneira, que a gente tem que ter um mínimo de coerência para poder trabalhar questões sociais, não desrespeitando o corpo trans, não desrespeitando negros e negras. Nós não podemos tratar a democracia como uma parte separada do todo. A democracia vale para mim, para os meus, e não vale para os demais. Muito pelo contrário, da mesma forma que a gente respeita, né, os demais que são do lado da direita, vamos dizer assim, a esquerda também tem que ser respeitada com as suas pautas, né? E esse debate ele tem que ser feito dentro da casa, eu acho. Nesse caso nem é esquerda e direita, né? Tem que respeitar o ser humano, né? Tem que respeitar as pessoas. Porque quando né? você passa a ser um vereador, cara, a primeira coisa que você tem que pensar, eu não vou fazer o meu trabalho para o meu grupinho do meu bairro. Né? É uma cidade que eu tenho aqui, e a cidade tem tudo. Não, né? e a mesma coisa quando eu entro em sala de aula. Sabe, assim, eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu vou dar aula para todo mundo. Eu não tenho que fazer distinção com relação ao posicionamento ideológico, político das pessoas que estão sob a minha responsabilidade, né? Porque eu sou funcionária pública, né? E quando a gente encontra dentro do sistema educacional, pensando na educação básica, de professores e professoras que se recusam a discutir determinados assuntos, porque isso fere a sua posição ideológica, a pessoa está desrespeitando esse lugar, né, da laicidade, né, aquele conceito do que é uma educação pública, enfim. E essas pessoas, elas continuam atuando de uma forma muito tranquila, sem nenhum tipo de questionamento, sabe? Porque, assim, eu sou professora de todo mundo. Eu não sou professora somente das pessoas negras e das pessoas LGBT. Exato. Sabe? Então, isso é uma questão ética, é uma questão moral. E o mesmo acontece na questão do jornalismo, né? Se você vai ter uma tendência para um lado, você vai acabar perdendo informações do outro. Sim. Então, você tem que ter a centralidade de tratar o que é certo, o que é o correto, o que é verdadeiro ali, né? E só dessa forma você vai resolver as problemáticas ou pensar questões. Né? Até juntando com uma coisa que você falou lá atrás, né? Um dia desse eu vi uma coisa que eu achei linda, assim. Acho que você perguntou, né? Como enfrentar isso, né? E tem uma cena que aconteceu esses dias, e com o Diego Sarza, que aliás é um jornalista negro, né? Estamos em 3 negros aqui, então, que é um belíssimo jornalista, né? Que saiu aqui de Curitiba e hoje passou do Atuba, como diz o Beto Brão, né? Tá nas grandes redes aí, né? E eles estavam no UOL entrevistando, ele e o Leonardo Sakamoto estavam entrevistando um cara que é brasileiro, é negro, inclusive, mas foi eleito deputado por aquele partido de extrema-direita em Portugal. Sim. É engraçado, né? Um brasileiro eleito por um partido que é contra a migração em Portugal. Enfim. Mas daí eles estavam falando com o cara e o cara começou a falar absurdos sobre a escravidão. Que, na verdade... Escravização. Que os brancos também foram escravizados, que não era uma questão de raça, de cor de pele, e que, na verdade, eram os próprios negros que... Isso... Vieram nadando da África aqui para poder... Não, os próprios negros que escravizavam os outros e daí vendiam para os... Isso teve um rapaz que escreveu um livro sobre politicamente correto, que andou disseminando todas essas coisas aí também, que depois eu tinha que acertar as contas com ele, mas tudo bem. Mas o fato é que o cara começou a falar um monte de bobagem, e daí o Diego Sarza interrompeu ele e falou: deputado, a gente vai interromper essa entrevista porque o senhor está tentando reescrever a história. Muito obrigado, até a próxima. É isso. E é isso, assim, sabe? Uma coisa que eu aprendi nesses meus anos de jornalismo, especialmente depois que a coisa degringolou, né, em 2018 e tal, é que você não tem que dar espaço para maluco. Não tem que dar espaço para maluco. Tem gente, inclusive do mundo político, que assim, o cara coloca uma proposta lá, por exemplo, como é que é o nome? Protocolo, um projeto lá, eu não vou noticiar.
Porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. Exatamente. O cara protocola lá um projeto para expulsar as trans de Curitiba, vamos supor, né? Ou para queimar os judeus. Ele quer que eu faça isso. Ele quer que o jornalista vá lá. Exatamente. Porque é isso que vai fazer ele ficar famosinho nas redes e ele se eleger. Então, o meu negócio como jornalista eu ignoro. E é o que o Diego Sarza fez lindissimamente. Eu acho que é um exemplo. Eu, se fosse professor de jornalismo, eu ia passar aquilo para todos os meus alunos. Você sabe que é o que eu tenho feito aqui na Câmara também, né? Assim, muitas vezes eu vejo que assim, as falas são só para provocar, Sim, sabe? é. Por exemplo, ficar dizendo o tempo todo que ser lésbica é fetiche. O tempo todo. E assim, eu sei que se eu respondo aquilo, quem ganha like é o cara, sabe? E assim, eu vou continuar sendo lésbica, eu vou continuar vivendo minha vida. Meu fetiche não tá ali, porque eu acordo sendo lésbica, durmo sendo lésbica, e o único que fica pensando o tempo todo que eu sou lésbica é o cara, sabe? O fetiche é dele, né? Total. E o que dá nojo, né? Dá medo, assusta e tudo mais, você fica até preocupado, né? Ainda mais, né, o cara estando aqui no espaço de poder, né? Exatamente, mas assim, essa provocaçãozinha patética, ela vem para isso mesmo, para te colocar num lugar em que você responde e o cara ganha like. Tem que ignorar. Não tem sanidade nisso, né? Até para que eu vou responder uma coisa tão burra dessa? Eu quero trazer o debate para essa questão que vocês estão falando, né? Eu já vi, não é do fetiche, é dessa busca de likes, né? Esse fetiche por likes. Podemos. Esse fetiche por likes, né? Era uma pessoa, não lembro se era uma atriz, falando assim, ela falou assim, é muito triste a sociedade ver hoje, por exemplo, um médico ou uma médica que estudou, que se concentrou, passou anos e tem, sei lá, um recado importante para passar sobre uma doença, sei lá, sobre doença de câncer de pele, alguma coisa assim, mas para ela ser ouvida, ela tem que fazer uma dancinha no TikTok, senão ninguém vai vir, ninguém vai prestar atenção no que ela está mostrando. Uma questão, né? Sei lá, de saúde pública ou combate agora a dengue, estamos enfrentando no Brasil, né, uma crise de dengue e tal. Sim. Na política também tem isso. Vereadora, Galindo, professora, a gente enfrenta isso e vê, a pessoa quer lá essa frase de lacração para buscar lá e que isso se reflete materialmente, ganhando mais votos. Vou fazer um comentário até de uma pessoa que não é do seu partido, assim, então... mas já não está aqui na Câmara também. Eu escrevi isso em 2022, a última eleição para deputado, né? Que eu achei uma pena, por exemplo, assim, e não porque eu seja eleitor da pessoa nem nada, mas tanto o Gustavo Fruit quanto o Rubens Bueno, por exemplo, assim, não se elegeram. Porque dava a impressão assim, que só quem conseguiu se eleger foram os que estavam muito claramente posicionados à esquerda ou muito claramente posicionados à direita, que é ditado bíblico, né? Seja quente ou frio, mas não morno, né? Todos os caras que são mais assim, digamos, moderados, que conversavam com os dois lados e tal, foram jogados no lixo. Assim, o Gustavo Fruit, a votação dele caiu de 150 mil para 50. Assim. E até no Senado, assim, não estou defendendo ninguém aqui, mas o Álvaro Dias, que era um sujeito mais conciliador ali, foi comido vivo pelo Paulo Martins, que é um cara, né, que está justamente nessa política da exacerbação da direita. Né? Então, assim, dá a impressão que não tem mais espaço para você chegar, atravessar o corredor ali, falar com o vereador do outro lado e dizer, olha, vamos conversar, vamos, né, vamos... E no jornalismo é a mesma coisa, parece que se você não se posicionar, aí você é isentão. Não é assim, o mundo não é assim. Não, e assim, e isso assim, Galindo, com essa coisa da lacração, do like, coisa e tal, cara, isso é muito bizarro, né? Porque as pessoas, elas parece que elas vivem em função disso, né? Então, vira e mexe, assim... Isso quantos também, seguidores ela tem? Né? Isso acontece também com muitas professoras, com muitas teóricas que, quando elas alcançam, lá, tipo, 10 mil pessoas seguindo elas nas redes sociais, elas fazem um carnaval, assim, sabe? E aí, assim... É como se fosse a livre docência. Nossa, exatamente. Não, e tem umas coisas, assim, que... Aí eu fico muito incomodado também com essa pasteurização da narrativa, para tudo bem que a gente tem que democratizar o acesso à informação, né? Mas não precisa fazer de uma forma tão leviana, assim, porque ela faz um beabá que eu fico possessa, né? Aí pegando o exemplo das pessoas trans, como se nós fôssemos feitas em série, né? Como se as nossas experiências fossem as mesmas. Travesti transexual cara, sabe? Então são essas narrativas assim que a gente vai percebendo como que a pessoa ela não é um trabalho pedagógico, é um trabalho extremamente egocêntrico, porque agora eu consegui uma quantidade de comentários, uma quantidade de likes, e ainda que isso opere de uma forma muito prejudicial para ela própria. Professora, assim, eu tenho uma historinha assim que até queria que a senhora comentasse assim,
Tem também, assim, o medo que essas informações falsas causam de algumas pessoas de elas dizerem a verdade e serem confrontadas por quem não acredita. Por exemplo, assim, tem uma professora que eu conheço aqui do município, assim, e que ela me disse que alguns alunos na sala de aula dela, alunos de ensino primário, assim, né, de fundamental, e as famílias desses alunos acreditavam em terra plana. E daí, quando chegou esse momento na sala de falar, né, do mundo e da forma do mundo, ela ficou com medo de dizer que a terra plana estava errada, porque ela achou que os pais iam ser Contra ela, iam ser violentos com ela, iam ser, enfim. Então ela teve que dizer para os alunos, olha, existe gente que acredita numa coisa, existe gente que acredita na outra. Mas daí, meu Deus do céu, para que serve a escola se você não... E é um dilema que eu acho que vocês têm, né? Assim, É a mesma coisa dessas vertentes criacionistas com as vertentes evolucionistas. Como que a gente... E assim, já teve situação que me chegou, né? Porque vira e mexe tem incêndio para eu apagar em escolas que, assim, que não são do meu... Assim, que eu não tenho nenhuma estagiária, enfim. 2 professoras quase saíram no braço, porque uma é uma professora de ciências explicando a teoria da evolução, chega outra professora que acredita no criacionismo e viu, né, aquelas informações no quadro, e ela chamou a professora para tirar satisfação na frente da turma, sabe? Ou seja, alunos de 8º ano, gente, sabe? Aí não é nem crianças pequenas, sabe? Sim. Aí como que a gente consegue pensar, né, que porque a escola... ela estava doutrinando os alunos. Sabe? Ou seja, onde que chega essa fake news? Onde que chega e com que força que ela chega? Porque para essa professora interpelar a professora de ciências dizendo que isso não pode ser dito, é porque ela tem o respaldo de muitas pessoas da comunidade escolar. E chega a nível muito profundo. A gente teve pessoas que morreram por conta disso. Assim, a gente beirou uma guerra civil aí nesses debates de fake news e não fake news. Não, foi assim, muito violento. Não, e só pegando carona, Jorge, desculpa te cortar, a questão da Cláudia Ferreira. Né, que ela é violentamente assassinada, arrastada pela polícia, e aí a decisão judicial é que os assassinos agiram em legítima defesa, sabe? Ou seja, em que medida, né, o poder, a autoridade conferida a um juiz também é de legitimar uma mentira, de legitimar uma fake news em nome da lei, sabe? Exatamente. Então são várias instâncias, ou seja, então a gente a gente está assim, tá num limbo que para pensar como fazer esse enfrentamento é um enfrentamento com o poder, não é um enfrentamento diretamente com a fake news. A fake news ela é derivada de um dispositivo de poder. Então, professora, nessa linha, a gente já está encaminhando para o final do programa. Aqui meu reloginho está mostrando aqui, deixa eu ver, nós temos mais uns 2 minutos e meio. Vamos se estender um pouquinho a mais, mas para a gente mostrar como isso se reflete aqui na Câmara. A gente já falou durante o debate aqui, né, da questão da política ali de empoderamento de meninas e jovens, também da questão do hip hop e das cotas trans. Mas vamos começar por uma ordem para a gente terminar com um exemplo positivo, falar que é possível mudar essa realidade, todo esse, vamos dizer assim, esse leviatã tecnológico que traz essas questões negativas, especialmente para a pauta de direitos humanos, que acho que a gente mais debateu aqui, né? Sim. Cotas trans, empoderamento de mulher, questão de liberdade de gênero. Esses mimimis todos, né? E vamos começar, então, pelo mimimi ali, da Política Municipal de Empoderamento de Meninas e Jovens, né? Acho que a vereadora já resumiu bem, né? Foi um projeto apresentado, ele foi para votação esse ano, né, vereadora? E acabou sendo adiado para 64 ou 84 sessões. Foi acho que 84, assim, né? Não, foi 64 sessões. Foram 64 sessões. 64 é um número, né, inclusive, simbólico. Bem ditatorial, né? Meu Deus. Mas foi esse o caminho mesmo. Foi esse o caminho, né? Chegou aí a plenário e acabou adiado para, acho que 84 sessões, se eu não me engano. Eu acho que foram 64, porque 64, vai para o final do ano agora. O outro projeto que até a gente falou foi do Cotas Trans. Esse eu não lembro quando... Esse ficou na CCJ, né? Sim. Entrou para a CCJ e ficou ali arquivado, né? Até um resumo que a Ila, sua assessora, fez aqui, tô lendo aqui sobre isso. Mas nós temos um exemplo positivo, acabar com o hip hop. Né? O hip hop, até vocês falaram que teve, né, essas falas contra o hip hop, né, jogando hip hop num desconhecimento, com essa frase de lacração, né? Hip hop é coisa de bandido, coisa assim. Mas acabou se tornando uma patrimônio imaterial da cidade de Curitiba. Né? Acabou sendo um bom exemplo, assim, né? Tipo, avançou, digamos assim. Justamente isso, pelo que a Meg trouxe, assim, né? As outras culturas nossas que foram, né,
tiradas e apropriadas do povo preto, realmente tem um outro lugar na sociedade. O hip hop é um que permaneceu. Ele permanece sendo uma cultura do gueto, permanece sendo uma cultura que, né, a periferia mantém, e aí isso traz, né, essa possibilidade para essas pessoas, né, trazerem esse lugar ruim para o hip hop. Houve uma tentativa. O que eu acho que ali houve também foram falas muito sérias que a gente tinha que ter tido da Câmara uma outra posição. Né? A gente tem leis, e essas leis elas são, né, para serem observadas. E aí eu acho que a ética aqui da Câmara não funcionou. E aí eu acho que é esse lugar. Quando a gente olha para a Câmara e a gente vê pessoas tratando temas importantes, temas que estão na sociedade, independente de qual seja, né, de uma maneira tão leviana, de uma maneira tão vazia e tão frívola, a ponto de ela somente obter prestígio sobre isso, a gente tem que ter uma preocupação. Né? Por exemplo, vou citar rapidamente um outro exemplo aqui, que foi a questão entre Israel e Palestina. Né? Nós tínhamos ali na Câmara um quadro, né, com várias crianças mortas ali, que foram mortas na guerra. O debate que nós estávamos fazendo era, precisamos pedir paz, né? Não é só a Palestina, como não é só Israel, nós temos que ter paz nos dois ali para a gente poder encaminhar uma situação diferente do que está acontecendo, para que ninguém morra. Mas durante esse debate, né, vereadores fazendo falas horrorosas, e aí pega levanta com o celular e começa a dar risada e apontar, sabe? Você está falando de pessoas, crianças mortas. Se você não tem sensibilidade para lidar com um tema desse tamanho, dessa magnitude, cara, você não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui, porque você sempre vai desrespeitar o outro na medida daquilo que você ganha ou que você perde. E aí você não é um vereador, você é um objeto do seu próprio ego e do seu próprio bolso, sabe? Então, esse lugar que eu acho que a gente tem que observar tratando como leis mesmo. Leis, direitos, até onde começa a democracia de e que tem que se estender para todos, mas principalmente existem leis que a gente precisa observar e nenhum vereador, até mesmo, né, nesse lugar de poder falar o que quer, pode estar isento disso, né? Tem um diferencial entre liberdade de expressão e até o momento que você começa a ferir os direitos dos outros. E isso tem que ser, na casa, muito mais observado, e não é. Mas do lado de fora, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nesses discursos também e ver quais vereadores trabalham e quais estão tirando, né, assim, sarro na cara de quem está votando nele também. Acho que é um caminho. Tá certo. Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Professora Meg, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecer a Georgia, né? Agradecer o Galindo, né? Pelas trocas, né? Porque essas conversas vêm de longe, né? E eu acho que é um tema que precisa ser retomado com certa regularidade, principalmente pensando, né, que daqui a pouco a gente vai estar em plena campanha eleitoral e a tendência é que essa fake news, gente, acabe sendo um elemento central em algumas campanhas também. Obrigado. E a senhora tem que pedir um like também, não esqueça. Eu vou pedir o like aqui no final do programa, como sempre, sim, né? Tem que ter, sim. né? Enfim, estamos no jogo também. Claro, mas sem abuso, sem fake news. Não, com certeza. O Rogério sabe bem disso, jornalista tem todo esse compromisso, né? Ético com a informação. Quem quiser, tem lá, Jornal Plural também nas redes também. Eu vou terminar fazendo o resuminho do Rogério, que eu fiz da professora Meg e não fiz o Rogério, mas né? não precisa. Também. Jornalista aí há 18 anos, site Plural. Também tradutor de livros. Mas o principal hoje é do Plural mesmo. Eu ia falar que o principal é que é irmão do Caetano, que foi meu professor na faculdade. Pai de 3 filhos. Tá certo. Isso é o principal, você tem razão. Mas obrigado, Rogério, pela sua participação. Imagina, só para encerrar, eu acho que um recado importante, assim, né? Não sei se alguém vai ouvir aí 40 minutos, assim, né? Que a gente nunca sabe, né? Mas se alguém chegou até aqui, eu acho que uma coisa muito importante, não é só aqui em Curitiba, mas tem um projeto na Câmara de regulação da mídia, das mídias sociais, né? E isso é de uma importância hoje, eu acho, assim, que em termos de comunicação talvez seja o projeto mais importante que a gente tem no país, porque tem um livro muito bacana, só para encerrar bem rapidinho, que chama, lógico que eu esqueci o nome, assim, Porque Algumas Nações Falham, alguma coisa assim. E aí a pessoa fala que na virada do século passado, 1900, né? As 10 maiores empresas dos Estados Unidos correspondiam a 1% do PIB americano, né? Que eram basicamente ferrovias, petroleiras, né? Essas empresas de hoje, as grandes big techs, né? A Meta, o Google, a Amazon, as 10 maiores hoje correspondem a 6% do PIB americano. Só que na época, o que os presidentes americanos fizeram? Eles obrigaram essas empresas a fatiar, né? A Standard Oil, por exemplo, foi fatiada e vendida para vários, porque não podia uma pessoa só ter tanto poder, porque ameaçava o governo. Imagina, isso multiplicou por 6, assim.
Hoje o Google, a Meta, essas empresas, elas têm capacidade de mudar a democracia do mundo inteiro, assim. E alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com esse monopólio, esse oligopólio. E teria que ser o governo americano, provavelmente, assim, ou a União Europeia, que está começando a fazer alguma coisa em relação a isso. Mas aqui no Brasil, que a gente não tem a propriedade dessas empresas, a gente tem que, no mínimo, regular isso e fazer com que as pessoas sejam responsáveis, responsabilizadas por aquilo que falam. Porque hoje é um absurdo. O sujeito fala qualquer coisa, multiplica por milhões e acontece o quê? Nada. E aí fica tudo por isso mesmo. Isso, para mim, é uma situação, como você disse, né? A gente tem que ter lei e tem que aplicar a lei, porque senão é barbárie. É civilização ou barbárie. A gente está caminhando para a barbárie. E o único jeito é puxar de novo para o lado certo. Então, no plural, a gente vai fazer campanha pela regulação das mídias, pelo uma restrição maior, porque liberdade de expressão é muito bom, mas tem que ter limite, como tudo na vida. Exatamente. Vereador, obrigado por trazer esses dois belos convidados aqui para esse debate e esse tema super importante. Acho que conseguimos aprofundar um pouco aqui, mostrar como que, né, a Câmara trabalha, tanto, né, com exemplos ruins, exemplos bons, enfim. Acho que foi bacana mais esse Tribuna Livre, a sua participação aqui no CMC Podcasts. Eu que agradeço mesmo, na verdade, mais uma vez esse espaço aqui e também os convidados, né? São pessoas que estão atuando muito na sociedade, tentando trazer coisas melhores para a vida de muita gente, né? E é isso, assim, a gente tem que se somar. Tá certo. Eu vou terminar fazendo aquele pedido daquele like, né, para Aí favoritar sim. a gente, aí sim, né, galera? Mas eu vou falar uma coisa aqui que a professora falou, a gente debateu mais de 40, quase 50 minutos aqui de debate, é melhor do que perder aquele 1 minutinho lá no TikTok com a dancinha e tal, né? Aí é que tá. Se o cara que tá fazendo a bobagem tá ganhando like, quem tá fazendo o trabalho sério também merece, né? Também precisa merece, pedir, né? Também precisa correr atrás, né? Exatamente. Pois é, então, né, siga a gente aqui no canal da Câmara no YouTube, com os podcasts, que a gente traz esses programas temáticos para debater temas importantes de Curitiba, que obviamente são discutidos aqui na Casa do Povo, na Casa Legislativa. Também você vai favoritando ali, poder acompanhar as entrevistas que fizemos com os vereadores, também os trabalhos das comissões e acompanhar, né, o que os representantes da população fazem aqui no Poder Legislativo. Termino deixando um abraço a todos e a todas e até a próxima.